Olá, pessoal. Continuando, então, vamos falar desse vetor K, que é perpendicular aos planos cristalográficos. A gente falou, né, na aula passada que é possível definir várias famílias de planos e para cada família de planos vai surgir um vetor K perpendicular aos planos dessa família. É o que a gente chama de orientação cristalográfica desses planos. E esse vetor K, ele pode ser escrito dessa forma, que é aquela relação que define a rede de Bravais, né, a combinação desses vetores primitivos, mas com esses parâmetros agora definidos como índices de Miller, sendo que nesse formato aqui ele vai ser o menor vetor possível perpendicular a essa família de planos. É tudo isso que a gente vai provar agora nesse novo tópico que vai trazer essa série de argumentos aqui para provar a primeira parte do teorema, tá? Mas a gente vai passar um por um explicando cada um deles. E aí depois nos slides vai estar resumido. Então, primeira consideração, nós vamos relembrar que a onda plana é uma onda que se propaga na direção perpendicular à família de planos. Então, está aqui a direção de propagação dela, dada pela orientação de K, e ela é constante no plano perpendicular ao K, né? Então, ela vai ser constante em cada um desses planos aqui. Vamos lembrar o que é a onda plana, né, gente? A onda plana é uma onda que vai ter esses planos infinitos, ou seja, é o mesmo valor dessa função, que é o valor máximo nessas posições, nesses planos, certo? E com a mesma fase, ou seja, K representando o número de onda ou a fase aqui, para eu ter o máximo nessas posições, significa o quê? Que essa posição está em fase com essa, que está em fase com essa, e essa fase é representada pelo número de onda K. Bom, para os planos separados pela distância lambda igual a 2π sobre K, tá? Como a gente está fazendo esse paralelo com os planos, as famílias de planos cristalinos, né? Esse lambda corresponde a D. Esse valor D seria a distância entre os planos da rede cristalina, tá? E aqui repetindo a informação de que a onda plana tem o mesmo valor, ou seja, aquela função vai ter o mesmo valor em todos esses planos aqui. Bom, como a família de planos contém todos os planos da rede de Bravais, vai existir um plano que contém o ponto R igual a zero e nesse ponto essa exponencial vai ser igual a 1. Mas a gente viu que o valor dessa função, ele é o mesmo em todos os planos, tá? Então, se existe um plano para o qual a função obedece essa relação, eu vou ter a mesma relação em todos os planos, tá? Consequência, para cada família de planos, vão existir vetores K perpendiculares a esses planos que correspondem ao K da onda plana, tá? Que é dado por essa função, sendo que esse lambda vai ser igual à distância entre os planos. Bom, nós provamos então que para a família de planos vai haver os Ks perpendiculares. O que nós vamos ver em seguida é que 2π sobre D é o menor módulo que esse vetor da rede recíproca vai assumir. Então, aqui nós vamos provar que o vetor K igual a 2π sobre D, na direção perpendicular à família de planos, é o menor vetor da rede recíproca perpendicular ao plano. Para provar isso, nós vamos imaginar que nós temos uma onda plana com o K menor do que esse valor. Nós estamos querendo provar que K 2π sobre D é o menor valor possível, mas para conseguir provar por absurdo, vamos imaginar que eu tenho um K ainda menor do que 2π sobre D. Qual vai ser a consequência? A consequência é que lambda, que é 2π sobre K, então vai ser maior do que a distância entre os planos,
certo? Só para dar um exemplo aqui para a gente entender melhor. Vamos imaginar que a gente tem essa onda plana, tá? E K seja menor do que 2π sobre D, por exemplo, K é igual a π sobre D. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que, como o lambda é 2π sobre K, tá? Ao invés de ter lambda igual a D, nós vamos ter lambda igual a 2D, tá? Então, se K cair pela metade, como o lambda é o recíproco de K, o lambda vai duplicar, né? E vai ser igual a 2 vezes D. Conclusão, nem todos os planos da família vão corresponder à onda plana. Por quê? Porque a distância entre os planos, nesse caso, ó, lambda igual a 2D, a distância entre os planos vai ser lambda sobre 2, e a gente não vai ter uma correspondência entre os planos da onda plana e os planos da rede cristalina. Quer dizer, a relação dessa função aqui igual a 1, ela não vai valer para todos os planos da rede cristalina e, portanto, esse K não vai poder ser um vetor da rede, esse K aqui, menor do que 2π sobre D, não vai poder ser um vetor da rede recíproca, tá? Com isso, a gente prova que o menor valor possível para K é 2π sobre D, para que ele obedeça a essa relação aqui, ó, essa correspondência de lambda correspondendo a D, e dessa forma nós temos todos os planos da rede cristalina representados nessa representação aqui da onda plana. Bom, com isso nós provamos a primeira afirmação do teorema e agora a gente vai para a segunda parte. Então, considere um vetor da rede recíproca e um vetor paralelo a ele, K, de menor módulo possível, mas que ainda pertença à rede recíproca. Então, como esse vetor é da rede recíproca, essa relação aqui vai valer para qualquer valor de R aqui, desde que ele seja esse R maiúsculo que pertence à rede de Bravais direta. Considere agora o número de planos no qual essa exponencial é de K escalar R vai ser igual a 1. O que vai acontecer? Essa família de planos tem que ter uma distância entre planos igual ao comprimento de onda. Ou seja, tem que ter D, que é igual a lambda, que é igual a 2π sobre o módulo de K. Como essa exponencial igual a 1 acontece para quando R é igual a 0, né? A exponencial de 0 é 1. E esse ponto, ele é a origem da rede direta de Bravais, então essa relação tem que valer para todos os pontos em qualquer plano que contiver a origem. Tá? Desse modo, o conjunto de planos deve conter uma família de planos da rede dentro desse conjunto. Agora, suponha que a distância entre os planos da família seja D e somente a cada m planos desse conjunto nós teríamos um plano da rede. O que significa que a distância entre os planos seria m vezes d. Usando a primeira parte do teorema, aquela que diz que para cada família de planos a gente vai ter um K, deveríamos ter que o vetor da rede recíproca de menor tamanho deveria então ser K igual a 2π sobre m vezes d, né? Que tem um módulo K igual a 2π sobre m vezes d, o que contradiz a hipótese inicial. Então, a distância não vai ser md entre esses planos. Esse teorema que a gente acaba de provar mostra uma relação direta entre a família de planos e os vetores da rede recíproca. É uma coisa que a gente meio que já sabia desde o início, né? Mas aqui ele faz essa dedução, essa demonstração minuciosa aqui nesse item 5.5. De maneira geral, a especificação de um plano é feita indicando um vetor perpendicular ao plano de interesse, que é esse vetor K. Assim, é natural que usemos vetores da rede recíproca para indicar a família de planos da rede direta. E aí a gente vai poder escrever finalmente esse K em termos dos índices de Miller. Tá? Então, podemos padronizar a forma de identificar planos usando os índices de Miller definidos como as coordenadas do vetor da rede recíproca
de menor tamanho possível que seja perpendicular aos planos de interesse. Então, vamos ver como nós fazemos essa identificação dos índices de Miller, de modo que vamos, então, padronizar a forma de identificação dos planos cristalinos através desses índices. Eles vão ser, esse vetor K, então, ele vai ter essas coordenadas HKL, que são os índices de Miller, e tomando cuidado de manter B1, B2, B3, como já foi definido anteriormente, ou seja, em função dos vetores primitivos da rede de Bravais no espaço direto. Bom, como esse vetor K é o menor possível, os índices eles não vão ter nenhum fator comum, ou seja, HKL já vão estar reduzidos ao menor valor inteiro possível. Aqui um exemplo para a gente ir acompanhando. E nós vamos aprender a identificar os índices de Miller a partir da rede cúbica e depois a gente, uma vez dominado o processo, a gente vai olhar que para as outras estruturas é a mesma coisa. Então, exemplo, uma rede cúbica simples com vetores primitivos A1, que vai ser o parâmetro de rede na direção X, A2, o mesmo parâmetro na direção Y, e A3, de novo o parâmetro de rede na direção Z, tem como vetores primitivos na rede recíproca os vetores B1, B2, B3, na direção X, Y, Z, lembrando que B1 tem a mesma direção de A1 e assim por diante, e o módulo igual ao recíproco de A. Então, essas bases, elas vão nos dar a representação dos vetores R na rede direta, que vai dar a posição do plano em relação à origem, e K, que vai ser o vetor correspondente na rede recíproca, e aqui eles estão escritos, então, em função desses vetores primitivos na rede direta e na rede recíproca. Para determinar esse HKL, nós vamos raciocinar da seguinte forma. Como as três coordenadas de R estão contidas no plano cristalino de que a gente está tratando, então o produto escalar de K por R vai dar uma constante. Lá atrás, a gente viu, inclusive, que essa constante aqui tem que ser múltipla de 2π para a gente ter a função de onda igual a 1, quando eu tenho K da rede recíproca e R da rede direta envolvidos naquela função da onda plana. Bom, dessa forma, então a gente vai ter, que K escalar A1, na verdade vai ser a componente X de K vezes A1, né, que é a componente X de R. Então, nós vamos ter esse resultado aqui, vai aparecer o vetor X nos dois elementos, de modo que nós vamos ter que esse resultado ele é igual a A, segundo essa relação, mas ele é também igual a H vezes 2π vezes x1, né? Então, tudo isso é igual a A, de modo que nós vamos poder escrever H igual a A sobre 2π vezes x1. Então, veja que o índice de Miller, H, apareceu em termos da coordenada x1 do plano cristalino que ele está representando. A mesma coisa para as outras componentes, nós vamos ter que K é igual a A dividido por 2π sobre x2 e L vai ser igual a A dividido por 2π sobre x3. E dessa forma, gente, nós já temos a receita para determinar os índices de Miller a partir do ponto onde o plano cristalino em questão intercepta os eixos XYZ, né? No caso que está escrito aqui como x1, x2 e x3, esses pontos. Dessa forma, nós vamos ter uma receita pronta para determinar esses índices de Miller. Pegando o raciocínio que nós acabamos de fazer, nós temos uma regrinha, um passo a passo para determinar os índices de Miller. No que se baseia esse passo a passo? Justamente nessa última relação que nós vimos aqui. Então, repare, se nós pegarmos o inverso da coordenada em que o plano intercepta um determinado eixo, tá? E lembrarmos que esse valor do índice de Miller, ele tem que ser um valor inteiro,
a receita que nós vamos fazer agora vai fazer todo o sentido. Veja só. Como é que a gente determina os índices de Miller? Primeiro, eu determino os interceptos do plano com os eixos em termos da dimensão da célula unitária, tá? Então, ao invés de escrever o valor, cadê o x? O x está para cá. Ao invés de escrever o valor em números, eu vou escrever em função do parâmetro de rede, tá? Então, você veja aqui, por exemplo, que esse plano, ele está interceptando o eixo x numa posição x que corresponde a um inteiro do parâmetro de rede, né? Por outro lado, ele intercepta z aqui no valor inteiro do parâmetro de rede e a gente observa que ele não intercepta o eixo y, tá? Então, por isso, a gente coloca aqui, ó, o tamanho da coordenada vai ser 1 na direção x, vai ser 1 na direção z, mas como ele não intercepta o y, então esse plano e essa reta vão se encontrar no infinito, então o intercepto vai ser infinito. Pronto, o primeiro passo foi dado. Agora, nós vamos calcular o inverso. Por que o inverso? Porque veja que aparece o inverso da coordenada aqui, ó, no slide anterior. Então, o próximo passo, calcule o inverso. Está aqui, ó, o inverso ou o recíproco, né, gente? Então, 1 sobre 1, 1 sobre infinito, 1 sobre 1. E vou pegar o resultado, tá? Racionalize para números inteiros. É nesse ponto que entra aquela constante A, tá? Eu não sei, em princípio, quanto que é a constante A. Quanto que ela vai ser? Ela vai ser o suficiente para que o recíproco dos interceptos ele seja o menor valor inteiro possível para HKL, tá? Porque a gente vai reduzir para o menor termo. Lembra que eles não têm fator em comum, né? Resultado. Para esse plano aqui da rede cúbica simples, os índices de Miller vão ser representados dessa forma, 1, 0, 1, entre parênteses, tá? Tranquilo, facinho, direto. Nós vamos ver várias vezes esse mesmo procedimento até ficar com um pouco mais de familiaridade com o processo. Então, vamos olhar aqui, ó, para novamente a rede cúbica simples, mas agora eu quero os planos 1, 0, 0, tá? O que significa eu dizer que eu quero os planos 1, 0, 0? Significa dizer, ó, que se eu tenho dois parâmetros, dois índices iguais a zero, quer dizer que o plano não intercepta nem o eixo y e nem o eixo z. Ele só vai interceptar o eixo x. E como o inverso de 1 é 1 mesmo, ele vai interceptar o eixo x exatamente, ó, nesse plano aqui, onde o ponto de intersecção vai ser um número inteiro do parâmetro de rede. Então, trata-se desse plano cristalino e aqui a gente tem uma representação já da família de planos, né? Porque lembra, a gente tem uma família de planos e aí a gente vai representar essa família através dos índices de Miller 1, 0, 0. Vamos ver mais um exemplo. Aqui novamente, nós temos esse novo plano aqui. Então, aplicando a regrinha, não é? Primeiro, eu vou determinar as componentes onde o plano intercepta os eixos x, y e z e aí representar em termos dos parâmetros de rede, não é? Então, aqui, ó, ele vai interceptar a uma distância A, o eixo x, a uma distância A, o eixo Y, e a uma distância A, o eixo Z. Então, as posições de intersecção são 1, 1 e 1. O recíproco vai ser 1, 1 e 1, reduzindo ao menor inteiro. Os índices de Miller para essa família de planos aqui, ó, vão ser 1, 1, 1. É a família de planos 1, 1, 1, tá? Muito bem. Essa regra, o Ashcroft vai nos colocar dessa forma, tá? E nos dá, dessa maneira, a definição cristalográfica dos índices de Miller. Mas veja que é exatamente a receitinha que a gente acabou de ver, né? Você pega o inverso dos interceptos do plano com os três eixos,
multiplica por uma constante de modo que eles sejam o menor inteiro possível, né? De modo a representar os três índices de Miller. Vamos lá, convenção nas notações. Os índices de Miller de planos são normalmente indicados entre parênteses, como a gente já viu nos slides anteriores, né? Sem as vírgulas. Normalmente a gente coloca um espacinho entre os índices de Miller. E aí, quando um dos índices é negativo, porque pode acontecer do plano interceptar os eixos, um dos eixos no valor negativo, para a gente não se confundir. Então, o valor negativo ele é indicado com uma barrinha em cima do número, tá? Os índices de Miller são usados também para indicar a direção da rede cristalina. Lembra que a gente mencionou que o vetor K é um vetor de orientação cristalográfica? E aí eu vou usar os mesmos índices de Miller para representar essa direção, porque eles são as coordenadas de K, não é? Só que, ao invés de colocar entre parênteses, a gente vai colocar entre colchetes ou então entre brackets, para evitar confusão com a representação dos planos, certo? Então, aqui as representações todas, tá? A direção cristalográfica dos planos, ela é dada pelos índices de Miller entre colchetes ou então entre brackets. Só que aí a gente tem um ingrediente a mais nessa história, que é o seguinte: olha aqui para essa rede cúbica. Vocês concordam comigo que essa família de planos é equivalente a essa outra família, que é equivalente também a essa outra família? Aí aqui está representada a orientação, tá? A orientação 100 e aqui os planos 100. Eles são equivalentes, não é? Então, 100 é equivalente a 010, que é equivalente a 001. Então, o que a gente faz? A gente representa os planos equivalentes através dos índices de Miller, agora entre colchetes. E dessa forma, a gente tem uma representação mais geral para esses planos aqui na rede cúbica. Porque você olhando aqui, ó, eles são indistinguíveis. Aqui nós temos a listagem de todas as famílias de planos que são equivalentes. Lembrando, ó, que quando você tem a barrinha, significa que esse valor de 1 aqui vai ser negativo. Muito bem, mais alguns exemplos de famílias equivalentes na rede cúbica, né? Então, olha, repare que em relação ao cubo, é simplesmente como se você tivesse girado, mas acontece que girar de 90 graus para esse cubo aqui é uma operação de simetria, ou seja, você gira e volta no cubo exatamente como ele era antes, né? Então, esses planos, por exemplo, -1, -0 é equivalente a -1, 1, 0 e assim por diante, que é equivalente ao 0, 1, 1. Veja que toda essa representação aqui, elas são equivalentes. A mesma coisa para os planos 1, 1, onde você tem, olha, aqui o 1, 1, mas você também tem o 1, 1, menos 1, o 1, menos 1, 1, 1 e assim por diante. Basta a gente olhar para todos esses e ver que simplesmente foi feita uma operação de simetria aqui entre os cubos, então, voltando na mesma configuração, né? Então, eles são equivalentes. Eu posso também, ao invés de representar os planos, eu posso representar as direções cristalográficas. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. A mesma coisa pode ser feito, gente, em relação às direções. Eu esqueci de mencionar, mas quando a gente fala da família de direções equivalentes, é que a gente usa os brackets, tá? Quando eu estou falando de uma direção, aí eu uso os colchetes. Da mesma forma que quando eu estou falando de planos, eu uso parênteses, mas quando eu falo de uma família de planos, aí eu uso chaves. Então, aqui reparem que todas essas direções aqui, ó, que nós estamos representando, elas são direções equivalentes e que vão pertencer a essa família de direções 100.
Porque você tem, ó, aqui a direção 100, mas ela é equivalente à direção -100, que é equivalente à direção 010. Eu estou sempre numa aresta do cubo, né? A 0 menos 1, 0, a 001 e a 00 menos 1, tá legal? Então, eles formam essa família de direções 100, que são perpendiculares aos planos 100. Muito bem, a mesma coisa pode ser observada em relação a essa família de direções aqui, e aí eu vou deixar para vocês analisarem um por um, até ficar bem claro mesmo. E aí nós vamos olhar um pouquinho para outros sistemas. A ideia é a mesma, gente. Nós vamos pegar os interceptos nos eixos. Os eixos vão estar passando pelas arestas da célula unitária convencional. E aí, repare, ó, x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 1. Então, eu estou falando do plano 1, 1, né? Aqui, nesse caso, ele vai interceptar x aqui nesse ponto, x igual a meio, e vai interceptar y nesse ponto, y igual a meio, e no ponto z igual a 1, né? Eu pego o recíproco de x vai dar 2, o de y vai dar 2 e o de z vai dar 1 mesmo. Então, eu tenho o plano 2, 2, 1. Mais alguns exemplos aqui para a gente finalizar. Esse aqui nós já falamos, né? Deixa eu mostrar esse exemplo aqui, ó, que é o plano 1, 4. O que acontece? Aqui no eixo X, ele vai interceptar na posição 2x. Então, o recíproco vai dar meio, né? Aqui no Y, ele vai interceptar na posição 2y. Então, o recíproco vai dar meio, novamente. E aqui, ó, no Z, ele vai interceptar na posição meio. Então, o recíproco vai dar 2. Então, a gente tem um conjunto de recíprocos que deu meio, meio e 2. Nós temos que reduzir para o menor inteiro. Então, eu multiplico todo mundo por 2, de modo que eu vou ficar 1, 1, 4. E é sempre assim o procedimento, pessoal. Esses três aqui eu vou deixar para vocês analisarem e vocês vão ver que o processo para determinar os índices de Miller é simples, é direto, não tem segredo. E dessa forma a gente conclui a discussão sobre redes recíprocas, mas no próximo capítulo a gente vai ver um exemplo importante da utilidade desses conceitos, que é na teoria de difração de raio-x por um cristal. Tá legal? Finalizamos o capítulo 5. Até o próximo.